Olá, esse é mais um vídeo do Guia de World Building e hoje vou dar 6 dicas de como apresentar o mundo fictício em uma narrativa. Estou sentindo falta desse tipo de conteúdo aqui no canal, porque eu particularmente considero essa parte mais difícil de qualquer World Building. Para mim, o desafio não é criar um universo fictício, mas sim fazer com que outras pessoas se interessem por ele e consigam ficar imersos na ambientação criada em uma história. Olha, todos já passamos por isso, né? Deixamos nosso medo e raiva nos dominarem, intencionalmente expandindo as fronteiras de um mundo falso que criamos. Antes de dar as dicas, preciso falar de exposição, que é basicamente uma explicação de algo que o leitor ou o espectador precisa saber para compreender a história. Para falar, por exemplo, das regras de magia ou tecnologia, o narrador ou algum personagem por meio de diálogo pode explicar como tudo funciona. Porém, se não for bem feito, esse tipo de coisa torna o ritmo da história mais lento e cansativo. É como se a história parasse para o leitor ter uma aula, o que pode ser muito chato, principalmente no começo de um livro em que o leitor ainda não tem nenhuma afinidade com os personagens e com o plot. A melhor maneira de evitar a exposição é com o mostre e não conte, o famoso show don't tell. Já fiz um vídeo sobre o assunto, o link está no card e na descrição. Eu poderia ter colocado evitar a exposição como uma das dicas, mas a verdade é algo para se ter em mente o tempo todo em que estiver escrevendo. Dito isso, vamos às dicas. 1. Seja extremamente seletivo. Não mostre tudo o que criou. O ideal mesmo é que o world building seja construído em conjunto com a narrativa, mostrando apenas uma parte e fragmentos do mundo que o autor criou. Escolha o que for importante para a história. Eu não sou do tipo que defende que só o essencial para a compreensão da história seja explicado, porque a maioria das altas fantasias que eu adoro perderiam a graça se seguissem essa regra. Mas de qualquer forma, tem que ser muito seletivo. O leitor não precisa conhecer tudo. Pensa, foca, direto ao ponto. Tá limpo. Seguinte, eu tava num grande museu com o meu primo Inácio, tá? Tava rolando uma exposição de arte abstrata, mas eu sou mais chegado no cubismo novo, tá ligado? Autores como Tolkien e Martin mantêm a maior parte do seu worldbuilding fora de suas sagas principais, apenas pincelando detalhes lá e cá. A gente sabe mesmo sobre o mundo deles a partir de outros livros mais focados nisso e também nas wikis, que reúnem as informações. 2. Segure as informações. Os primeiros capítulos são para fisgar o leitor e não para dar uma aula. De todas as dicas do vídeo, eu considero essa mais difícil de colocar em prática, porque às vezes a gente se vê em um dilema. Se não der as informações básicas, seu leitor pode ficar boiando e não entender nada. E se oferecer as informações, a narrativa pode ficar lenta e correr o risco de excesso de exposição, fazendo com que o seu leitor perca o interesse logo no começo. Então, precisamos ter paciência, segurar as informações e mostrar o mundo aos poucos. Mas tinha um quadro que era sinistro, irmão. Uau! Luiz, Tá bom, foi mal. Sabe como é? É que eu gosto dos detalhes. Seu leitor não é burro. Ele vai entender algumas coisas pelo contexto e presumir que o importante vai ser explicado para ele posteriormente. Eu acho o começo das Crônicas de Gelo e Fogo um ótimo exemplo. A gente começa a ler meio perdido, tem muito personagem, muita citação que a gente não faz ideia do que é, mas aos poucos, ao longo da leitura, vamos compreendendo como as coisas funcionam naquele mundo e o que é relevante lembrar para o plot principal. Star Wars também fez isso nos filmes clássicos, te colocando direto na história andando, sem explicar muito, e rapidinho você entende o essencial sobre aquele universo. 3. Repense, reorganize e reescreva. Sua primeira versão não é a final. A reescrita é parte do processo de criação de qualquer livro, pelo menos daqueles escritos de maneira profissional. Como estamos falando de world building aqui, depois de finalizar a primeira versão do texto, é o momento de analisar se algumas informações sobre o mundo podem ser cortadas sem grandes perdas ou então se algo precisa ser acrescentado. sem tanto detalhe, enxuga. Isso não tem nada a ver com a história. Vai! Também é o momento de caçar a exposição e exterminá-la sem dó. Experimente passar as informações de maneiras diferentes e que vão fazer a leitura fluir melhor. Uma leitura crítica de um profissional ou uma análise de um leitor beta ajudam muito. Ao menos mande para o seu amigo que gosta do gênero do livro e pergunte o que ele achou da história e do mundo. Qualquer feedback pode ser útil para a reescrita. 4. Faça citações sem explicar. Utilize-se da imaginação e curiosidade do leitor. Pois é, nem tudo que é apresentado precisa ser explicado. Essa dica está relacionada com a 1, sobre selecionar a informação. Algumas coisas que você percebeu que não se encaixam bem na história ou não são essenciais, se não quiser cortar, pode citar brevemente. Esse recurso é ideal para desenvolvimento de história fictícia, lendas, culturas e locais distantes, guerras, enfim, só para o leitor saber da existência dessas coisas.
Posteriormente, pode surgir a oportunidade de explorar e explicá-las, quem sabe até em um outro livro, ou talvez nunca aconteça, e não há nada de errado com isso. Não subestime o poder da imaginação do leitor. É bom ter em mente também que os personagens que vivem no mundo criado estão acostumados com ele e vão fazer citações, que podem ser de coisas desconhecidas para o leitor, mas de conhecimento geral dos personagens. Se eles tratam uma informação com naturalidade, como por exemplo um dragão que passou voando, o leitor vai entender que é normal um dragão passar voando. Qualquer detalhe sobre ele não precisa ser discutido no momento. Eu realmente recomendo que sigam essas 4 dicas. As 2 últimas não são uma necessidade, mas podem ser úteis em alguns casos. Cabe a você analisar se esses recursos se encaixam na sua história ou não. 5. Insira personagem ignorante sobre o mundo. Ele está mais perdido que o leitor. O personagem que não conhece o mundo geralmente é o protagonista, como Harry Potter, as crianças de Nárnia, a Alice de Alice no País das Maravilhas. O leitor aprende sobre o mundo junto com eles, são os olhos da narrativa. Como a princípio não sabem de nada, os outros personagens são compelidos a explicar e mostrar o mundo e suas regras. Eles também são curiosos e aprendem sozinhos. Até a Bella de Crepúsculo é esse tipo de personagem. Quando ela conhece o Edward, descobre o universo escondido dos vampiros e lobisomens. Além disso, pode ser um conforto para o leitor um personagem que esteja tão perdido quanto ele. A J.K. Rowling utiliza bastante esse recurso no primeiro livro de Harry Potter. O coitado do menino tem dificuldade de lidar com o que é básico para os outros bruxos. Outro exemplo é o anime Inuyasha. A protagonista Kagome é uma colegial do Japão atual que, através de um poço, pode se transportar para o Japão feudal, onde existem yokais, onis e outros seres da mitologia japonesa. Apesar do anime se chamar Inuyasha, que é outro personagem, é principalmente do ponto de vista da Kagome que a história é contada. Além de aprender junto com o espectador, ela é uma personagem bastante relacionável por ser uma garota normal, pelo menos a princípio. O personagem ignorante não precisa ser um protagonista. O importante é que seja relevante e ativo na história. Se estiver lá apenas para mostrar o mundo e receber explicações, não passa de um recurso preguiçoso de worldbuilding. 6. Insira um personagem sabe tudo. É chato, mas sempre útil. É leviosa e não leviosa. Útil para o autor, principalmente. É aquele personagem que pode ter as informações necessárias para a história prosseguir, sem parecer que isso veio do nada. Ele adora mostrar o seu conhecimento e geralmente fala demais. Como muitas vezes é considerado chato, é crível que diálogos expositivos venham dele. It's been 1,000 years, but that's the only time they blow the horn 3 times. Well, if it's been 1,000 years, how do you know? Well, I read it in a book. Nessa questão precisamos ter cuidado. Só porque é uma maneira coerente de fazer exposição, não significa que devemos usá-la dessa forma o tempo todo. Como já falei, o excesso de exposição pode tornar uma narrativa bem cansativa. Forçando um pouco, até o Gandalf se encaixaria aqui. Ele parece conhecer de tudo e ter uma resposta para qualquer questão. É ele que apresenta as informações do plot no começo de Senhor dos Anéis. Além do sabe-tudo, uma alternativa para trazer informação é o personagem que os outros consideram louco ou caduco, como é o caso da velha ama de Game of Thrones, que lá no início conta as lendas dos caminhantes brancos e mais criaturas que os outros personagens consideram superstição. Os vagantes brancos vieram pela primeira vez. Eles devastaram cidades e reinos, cavalgando em seus cavalos mortais, caçando com seu bando de aranhas pálidas, grandes como cães. Eu trouxe essas dicas hoje porque não adianta criar um mundo super interessante e diferente se ele não for bem apresentado. Ainda pretendo falar mais dos tópicos tratados nesse vídeo, algo mais prático, com exemplos. O worldbuilding precisa estar conectado com a narrativa, e a maneira que é mostrado faz toda a diferença. Sabe outra coisa que faz toda a diferença? Apertar no like e se inscrever no canal. Realmente ajuda muito. E deixe um comentário, aqui você pode fazer a exposição, falar o que quiser. Eu tô bem. 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 Eu tô bem.